Vocês pediram e eu finalmente atendi, tá? Separei aqui através da minha curadoria especial os 5 livros, tá? Que eu considero essenciais para você entender o básico da fé católica, tá? Esse vídeo vai ser tanto para você que quer se converter ao catolicismo, você que simpatiza com o catolicismo e quer conhecer mais, e para você que já é católico, mas você quer se aprofundar ainda mais na fé. Porque a gente sabe, quando a gente é católico, a fé católica é um verdadeiro tesouro, assim, a profundidade de 2000 anos de história. Então, quanto mais você estuda de catolicismo, você vê que mais precisa estudar sobre o catolicismo. É um universo muito rico, muito lindo e que você só quer estudar cada vez mais e mais. Então, separei aqui para vocês os 5 livros que eu considero essenciais. Então, seja bem-vindo ao meu vídeo. Me chamo Felipe Altamir, sou formado em Direito e especialista em Sociologia, História e Filosofia. E se esse conteúdo for útil e agregador para você, dê o like aqui nesse botão e se inscreva no meu canal, que eu sempre falo aqui questões da fé católica, também de filosofia, de teologia, né, de sociologia, história e críticas sociais também sobre acontecimentos do momento. E antes de começar com as indicações, eu preciso fazer algumas observações, tá, pessoal? Boa parte do grosso da minha biblioteca, as centenas de livros que eu tinha, está em Natal, Rio Grande do Norte, que era onde eu morava. Atualmente eu moro em Curitiba, faz 3 anos que eu moro aqui, me assentei, me casei, formei família aqui, e minha biblioteca, assim, aqui é minúscula. Boa parte dos livros que eu indicar aqui para vocês, infelizmente vai estar lá, então eu não posso mostrar o exemplar. Só tem um livro aqui dessa lista que de fato eu tenho um exemplar aqui na minha biblioteca, então eu tenho que tomar vergonha na cara e transportar logo os meus livros de Natal para cá. Mas não se preocupe, eu vou colocar sempre a foto da capa dos livros aqui e também na descrição vou colocar o link de compra para você adquirir esse exemplar. Outra coisa também aqui para vocês, pessoal, essa lista ela tende a abarcar os livros, tanto básicos como intermediários, como os livros que eu considero avançados, tá? Eu quero abarcar todos os públicos, tá? Servir tanto para aquele que está começando, como para aquele que já começou e quer se aprofundar, e como para aquele também que já está bem aprofundado, muito bem encaminhado e quer ler mais e mais, tá? Então é uma lista para todos os públicos. Então, se você acha que existe algum outro livro essencial que merecia estar nessa lista, então comente aqui abaixo na aba dos comentários fazendo a sua indicação para que outras pessoas possam ser impactadas positivamente com a sua indicação também. Sem mais delongas, vamos aqui para a lista de livros que eu separei. Esse primeiro livro, pessoal, tem uma continuação. É um livro que tem uma linguagem coloquial, excessivamente coloquial, que me incomodou um pouco, mas é um livro voltado para o público iniciante, para o público jovem. Tá? Se eu não me engano, o autor desse livro ele é responsável pelo antigo blog O Catequista, não sei se existe hoje em dia. Mas, pessoal, o blog O Catequista eu consultei demais no meu processo de conversão. Sempre que eu tinha dúvidas e preconceitos protestantes sobre a fé católica, sobre questões assim cruciais teológicas, né, intercessão dos santos, aquelas questões que vocês já sabem que são manjadas e extremamente distorcidas por aí, eu simplesmente visitava o blog O Catequista e me surpreendia, que eles respondiam de forma contundente, com fontes confiáveis, de historiadores confiáveis, de teólogos muito bem gabaritados. Então, assim, a indicação que eu vou fazer desse livro é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, do Alexandre Varela. Então, como eu já falei, Alexandre Varela, se eu não me engano, era o responsável por esse blog, e ele simplesmente trata das principais questões polêmicas, né? Intercessão dos santos, Inquisição. Tem uma continuação desse livro que ele trata principalmente sobre as questões históricas, né, de cruzadas e Inquisição, mas esse livro aborda de tudo um pouco, de um jeito muito básico, com a linguagem extremamente acessível. Então é um livro para você que realmente está começando, tá? Para você que está avançado, eu não sei se é um livro muito adequado, eu acho que você vai até se incomodar com a linguagem, assim, bem coloquial, é uma linguagem bem para o público jovem, sabe? Então tem umas gírias também que o autor coloca na escrita do livro que me deixa meio assim, mas assim, eu sei para quem o livro foi feito, para quem o livro foi escrito, e realmente é para quem está começando e principalmente para o público jovem. Como eu sei que tem muita gente da geração Z, né, muita gente jovem que está se interessando pela fé católica, esse livro é uma excelente porta de entrada para você assim adentrar no mundo imenso da fé católica. Também eu vou fazer uma indicação extra aqui, tá? Que é a continuação desse livro, que é As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica, a verdade por trás das cruzadas, da Inquisição e muito mais, que é uma continuação desse livro. Esse livro tem tiragem na Amazon. Esse primeiro outro que eu indiquei para vocês, eu acho que não tem mais, tá? Fora de circulação. Mas de qualquer forma eu vou deixar um dos dois aqui como indicação, e indico igualmente os dois, tem linguagem acessível e é ideal para você que está começando. A segunda indicação que eu vou fazer aqui é uma indicação assim universal, para todo mundo que quer conhecer o catolicismo, tá? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental do Thomas Woods, tá? Vale lembrar que o conteúdo desse livro
também está meio que resumido num documentário que o Thomas Woods fez para televisão. E, se eu não me engano, tem disponível de graça aqui no YouTube legendado, não sei se ainda tem, eu lembro que na época tinha. E é um livro que vai falar de tudo, principalmente desse período da Idade Média, defendendo a Igreja Católica com fontes históricas confiáveis, com pesquisadores acadêmicos confiáveis, né, com documentos históricos primários, sem mimimi, sem distorção de professor de faculdade ou de escola. Então, para você que sempre escutou na sua escola e na faculdade que a Idade Média era um período de atraso, de retrocesso, esse longo período que a gente deve esquecer na história, né, deve praticamente pular da Idade Antiga logo para a Idade Moderna, ele vai provar como a Igreja Católica não só foi responsável por preservar o conhecimento antigo, como também responsável por organizar e se aprofundar muito mais no método científico, revolucionando o método científico como a gente conhece hoje. Então, você sempre escutou que a Igreja Católica era inimiga do progresso? Na verdade, ela promovia o progresso, afinal foi na Idade Média também que surgiram as universidades, as pesquisas, os grandes debates, né, as grandes inovações. Houve diversos avanços assim absurdamente significativos no campo do direito, da ciência, da astronomia, da biologia, da medicina. Na Idade Média ele vai provar todos esses avanços e também vai falar sobre fatos históricos, como foi as cruzadas, como foi a questão da invasão do Império Moro na Europa, como as cruzadas, na verdade, foram uma resposta tardia às invasões sistemáticas e assim brutais dos islâmicos na Europa contra os cristãos. Então, assim, Thomas Woods é muito bom, indico qualquer tipo de livro que ele tenha publicado e vale muito a pena você ter essa obra na sua estante, ou no seu PDF, ou no seu Kindle. A terceira indicação que eu faço é, vejam só, é de um livro que eu tenho aqui na minha biblioteca, aqui em Curitiba. Vejam só, tá aqui, ó. A Legítima Interpretação da Bíblia. É um título bem provocativo, né? É uma provocação direta aos protestantes que falam que católico não lê Bíblia, né? Pois esse livro aqui, ó, tem mais de 500 páginas, com indicações de trechos de passagens das Sagradas Escrituras e fundamentando tudo na Bíblia. Todos os pontos principais da fé católica e da doutrina católica, tudo que a igreja defende, né? Os principais pontos teológicos estão aqui nesse livro e muito bem explicados com passagens, com fontes diretas e, enfim, indicações diretas de passagens das Sagradas Escrituras. Então, todos os fundamentos da fé católica totalmente respaldados pela Bíblia, né? Então, vejam só, o protestante ou alguém que acusa, a própria Igreja Católica definiu o cânon bíblico, né? Então, assim, pense duas vezes. A própria igreja que definiu o cânon bíblico vai defender na sua doutrina pontos que contradizem a Bíblia? Olha, esse livro aqui fala de tudo. A doutrina católica sobre a salvação, como surgiu a teoria da salvação só pela fé, né, rebatendo a sola fide, o verdadeiro sentido da salvação pela fé, as certezas da salvação, a justificação pela fé, a graça dada de graça, o equilíbrio da doutrina santificadora, a igreja sua pedra fundamental e seu governo, a primazia de São Pedro, né? Cristo enviou os apóstolos a pregar, dificuldades para a exata interpretação da Bíblia, livre exame, intérprete, tudo, as questões principais que os protestantes levam como polêmica, né? As principais questões que você pode ter dúvida como protestante a respeito da fé católica, todas respondidas aqui, muito bem respaldadas nas Sagradas Escrituras. Então esse livro foi uma grata surpresa, porque eu não conhecia o autor, eu simplesmente comprei esse livro porque eu gostei do título, eu gostei dos reviews que eu vi no Amazon, comprei, li e não me arrependo, consulto ele até hoje, sempre que eu tenho dúvida a respeito de alguns pontos que eu preciso esclarecer, reforçar os meus argumentos. Legítima Interpretação da Bíblia é uma indicação especial aí para você. Bom, um quarto livro que eu vou indicar aqui para vocês, pessoal, é um livro que vai ser exclusivamente sobre a Inquisição. Como eu sei que é um período histórico que levanta muitas dúvidas, né? Não sei se você sabe, a Igreja Católica, ela fez um compêndio. Ela resolveu fazer um simpósio para estudar a Inquisição, se debruçando sobre os documentos históricos originais da Igreja. Então, o que é que ela fez? Ela abriu as portas do Vaticano, da Biblioteca do Vaticano, liberou os documentos sobre a Inquisição e chamou 30 historiadores para se debruçar em cima desses documentos e fazer as suas análises a respeito do que de fato foi o Tribunal da Inquisição. Foi esse monstro todo que contam, né, nas faculdades, nas escolas que você escutou? Você vai se surpreender ao descobrir que, na verdade, o Tribunal da Inquisição ele foi originado e feito para proteger as pessoas dos abusos do rei, né, do tribunal secular, que condenava as pessoas à morte de forma completamente desmedida. Então as pessoas brigavam sobre teologia, brigavam sobre Deus, qualquer tipo de discussão sobre fé católica naquela época, que a fé católica era central, né, de toda a Idade Média, gerava confusão. Então o Tribunal da Inquisição surgiu para esclarecer essas questões. E para você ter ideia de como o Tribunal da Inquisição era brando, não era esse monstro que pintavam por aí, existiam delitos, né, que eram feitos por bandidos nessa época,
né, delitos de crime, de assalto, esse tipo de coisa. E quando eles estavam para ser julgados pelo rei, eles propositadamente proferiam alguma heresia justamente para serem transferidos para o tribunal da Inquisição, porque eles preferiam ser julgados pelo tribunal da Inquisição e não pelo rei. Existem diversas curiosidades históricas que vocês não sabem sobre a Inquisição. Então esses 30 historiadores se reuniram para se debruçar a respeito desses documentos e eles fizeram revelações assim fantásticas, assim inovadoras sobre o que de fato foi a Inquisição. E não, a Inquisição não matou milhões de pessoas, não praticava aquelas torturas que você vê em fotografias, em supostos filmes que você vê por aí. Nada disso foi verdade. Acontece que houve uma onda de desinformação e falsificação histórica depois do Iluminismo, né, principalmente pelos iluministas, também por alguns protestantes pós-reforma protestante, para difamar a Igreja Católica. E você vai descobrir muito bem nesse livro aqui, A Inquisição, o Tribunal de Misericórdia, do Christian Turhalde, que é um pesquisador muito sério e respaldado em pesquisas sérias, documentos primários, documentos históricos. Eu falo isso porque é o seguinte, esses historiadores do simpósio internacional convocado pelo Vaticano, esses 30 historiadores, eles concluíram que durante o longo processo das Inquisições, durante a Idade Média, 125 mil pessoas foram investigadas e apenas 2% foram julgadas. Durante um curto período de terror da Revolução Francesa, que foi de 1793 a 1794, registrou-se aí cerca de 40 mil mortes, tá? De pessoas que, assim, guilhotinadas, sem julgamento, sem investigação, simplesmente foram massacradas. E só o que você vê na faculdade é professor de história, assim, exaltando a Revolução Francesa como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E assim, pessoal, 2 pesos e 2 medidas. A gente precisa ser exato nos acontecimentos históricos. E esse livro esclarece tudo isso. Agora vamos para a quinta indicação aqui, pessoal. A quinta indicação que eu faço de um livro aqui que tem na Amazon, As Cruzadas, uma história do Jonathan Riley Smith. É um dos maiores especialistas no tema, né? Ele traz uma narrativa histórica séria, muito bem respaldada em documentos históricos, sobre o que de fato foram as cruzadas, as várias etapas das cruzadas, como as cruzadas foram uma resposta mais do que tardia da Igreja Católica contra a invasão muçulmana, como assim, a Europa foi devastada brutalmente pela invasão do Império Turco-Otomano, né, como diversos cristãos foram escravizados também, e como a igreja resolveu responder à altura. Então é isso, pessoal, eu encerro aqui o meu vídeo com essas indicações. Eu posso fazer mais listas ampliadas, né, dentro desses livros, dentro dessas indicações que eu fiz. Eu posso fazer vídeos específicos tratando desses temas, posso fazer um vídeo exclusivamente sobre a Inquisição, trazendo artigos importantes, documentos históricos. E aí, você gostou dessa lista? Então, se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu indiquei aqui, basta ler a descrição, que eu vou deixar o link aqui nos comentários e também na descrição, o link de compra de cada um dos livros que eu indiquei aqui. E se esse vídeo foi agregador para você, por favor, curta, espalhe esse vídeo e se inscreva no meu canal, que eu sempre trato de temas importantes aqui, não só da fé católica em si, como também temas de história, de sociologia, de economia política, de acontecimentos importantes que eu gosto de comentar também. Então, conto aqui com sua ajuda, se inscreva aqui, curta esse vídeo, comente, deixe a sua indicação de livro também a respeito da fé católica, de apologética católica, para que a gente possa ser impactado. É isso aí, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria, fiquem com Deus, Nossa Senhora, e tudo de bom para você.